Abra seu coração a Jesus nesta hora e experimente a cura divina e a paz sobrenatural. Milagroso. Os sinos da pequena capela da cidade pareciam tocar em sintonia com as batidas do coração de Ana. Um profundo anseio tomava conta de sua alma, enquanto ela se via diante de um desafio que testava não apenas sua coragem, mas também sua fé. Lucas, seu filho amado de apenas 10 anos, recebera a dura notícia de que estava doente. A doença, uma sombra ameaçadora, parecia engolir toda a esperança que ela um dia conheceu. Os médicos falavam em prognósticos desanimadores, mas Ana olhava para o céu, buscando a presença de Nossa Senhora Aparecida. Em suas orações, ela implorava por um milagre, e em meio a lágrimas, a luz começava a brotar em seu interior. Um calor intenso se espalhou pelo seu coração, como se a própria Maria estivesse sussurrando palavras de conforto e força. Não desista, minha filha. O ar ao seu redor se tornou mais leve, e Ana começou a perceber que a verdadeira batalha era manter a fé em meio ao mar de dúvidas que invadia sua casa. A cidade, uma vez cheia de fé, agora caminhava pelas ruas com olhares desconfiados e desanimados. Até mesmo amigos e familiares começavam a questionar a capacidade de Deus de operar milagres. As palavras do pastor, na última reunião, ecoavam em sua mente. A cura divina é fruto da fé e da perseverança. Era hora de resgatar essa fé, e Ana decidiu, em um impulso, organizar uma procissão até a capela. Ela convidou a todos, independentemente de crenças. Vamos unir nossos corações, exclamou com um brilho nos olhos. O dia da procissão chegou e a cidade floresceu em devoção. As ruas estavam repletas de pessoas, suas vozes ecoando em um lindo coral de esperança. Cada passo em direção à capela se tornava um ato de fé renovada. Os candeeiros acesos criavam uma atmosfera mágica, e Ana, com a fé pulsando dentro de si, sentia que aquele momento poderia ser um divisor de águas. A capela, normalmente tranquila, ganhava vida. O cheiro de incenso se misturava com o som de palmas e louvores. Era uma explosão de espiritualidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que a multidão se aproximava da capela, Ana sentiu uma onda de energia que a envolvia. Era como se uma luz divina estivesse filtrando através de seus corpos, unindo cada pessoa, cada grão de fé, em uma só força poderosa. Ela ergueu suas mãos ao céu, clamando pela cura de Lucas e pela paz de todos. As vozes ecoaram e a confiança voltou a reinar entre os fiéis. Era um milagre sendo gestado. Dentro dela, Ana sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer, mas a verdadeira questão ainda pairava no ar. Será que a transformação milagrosa de Lucas seria suficiente para capturar a essência de fé esquecida na cidade? E a jornada de Ana estava apenas começando. O que mais Deus tinha reservado para ela e sua comunidade? O calor da devoção pulsava no ar, e Ana já não conseguia conter as lágrimas que escorriam por seu rosto. Cada gota era uma prece silenciosa, uma entrega total a Deus. A capela estava repleta de pessoas que outrora pareciam distantes da fé. Agora, cada rosto refletia a esperança e a união em torno de um propósito comum: clamar por um milagre. À medida que Ana se aproximava da porta da capela, percebeu o olhar de Lucas, que estava sentado em um banco próximo.
Ele sorriu, um sorriso que iluminou seu pequeno rosto, como um farol em meio à tempestade. Aquela imagem, seu filho se tornara um combustível para sua fé. Mãe, eu sinto que algo bom está vindo, ele disse com a inocência de quem ainda acredita plenamente. Aquela frase ecoou em seu coração de mãe, fortalecendo ainda mais sua determinação. Quando todos finalmente entraram, a capela foi tomada por uma onda de cantos fervorosos. Os sons se misturavam em um só clamor por cura e alívio. O padre, que também estava contagiado pelo espírito de união, subiu ao altar e agradeceu a todos pela presença. Hoje estamos aqui para invocar a graça de Deus, que cada um de vocês sinta a unção divina fluindo neste lugar. Com as mãos erguidas, Ana começou a sussurrar. Deus, eu te entrego meu filho, faça a tua vontade. Era como se cada palavra fosse uma flecha disparada em direção ao céu. Nesse momento, ela sentiu uma presença poderosa envolvendo a capela. Era a certeza de que Deus estava ali, ouvindo cada súplica. As velas acesas ao redor refletiam as emoções da comunidade. Muitas pessoas se lembraram de seus próprios desafios e começaram a orar em voz alta, algumas até chorando, enquanto outras dançavam em agradecimento. A atmosfera estava carregada de fé, e Ana percebeu que não era só por Lucas que aqueles corações clamavam. Era por todos que tinham perdido a esperança. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se um novo sopro de vida estivesse se manifestando. E nesse momento, um homem da congregação, conhecido por seus dons de profecia, se levantou. Irmãos e irmãs, sinto que Deus está se movendo com grande poder aqui nesta noite. Alguém entre nós será tocado pela graça e testemunharemos a vitória sobre a dor e o sofrimento. Suas palavras ecoaram e tocaram cada coração presente. A multidão, ainda mais fervorosa, começou a se unir em um clamor coletivo. Ana viu seu filho fechar os olhos, quase em transe. Uma luz parecia emanar dele, e o coração de Ana começou a palpitar com esperança renovada. O que está acontecendo? Pensou ela, enquanto as vozes ao seu redor se tornavam uma corrente de fé. Enquanto isso, um sopro do Espírito Santo parecia deslizar sob a porta da capela, como uma brisa suave que prenunciava a chegada de algo extraordinário. O clima estava mudando, como se a própria criação se preparasse para um milagre. A fé e a expectativa estavam tombando os limites da razão. Mas algo ainda pairava na mente de Ana. Será que ela estava pronta para o que estava por vir? E se o milagre que ela ansiosamente esperava não fosse exatamente como ela imaginou? O seu coração pulsava enquanto as vozes aumentavam ao redor dela. O que mais Deus poderia estar revelando naquela noite em que a fé se reerguia? A resposta estava prestes a desabrochar. O céu parecia se abrir à medida que a música enchia a capela, misturando vozes em um só som, uma grande sinfonia de adoração. Ana respirava fundo, sentindo o ar carregado de uma energia palpável. Era como se cada nota fosse uma bênção, cada canto um passo mais perto da resposta que tanto almejava. Lucas, com os olhos ainda fechados, parecia perdido em seu próprio mundo de esperança. A intensidade do clamor da congregação, crescendo em torno dela, era irresistível. Ana olhou ao redor e viu rostos familiares. Pessoas que antes estavam afundadas em suas lutas, agora unidas em um só coração. Era como se uma corrente de amor e fé, invisível, mas concreta, estivesse conectando cada um ali presente. Isso é o que o Senhor quer de nós, pensou Ana, que busquemos juntos, que compartilhemos nossas fraquezas e alegrias. De repente, uma onda de silêncio tomou conta da capela. O homem profeta que havia falado minutos antes ergueu uma mão. Seu olhar profundo e sereno percorreu a multidão e, em um instante que parecia se arrastar, Ana sentiu seu coração acelerar. Uma palpitação que não era de medo, mas de expectativa.
Meus irmãos, ele começou, sua voz baixa, mas firme. O Senhor está aqui entre nós. Ana mal conseguia respirar. As palavras dele reverberavam como um eco do que ela mesma sentia. Ele está aqui para tocar aqueles que estão prontos para receber, para transformar dor em cura, tristeza em alegria. A tensão no ar parecia um fio prestes a se romper. O homem se virou diretamente para Lucas, que continuava com a expressão tranquila e serena. Você, pequenino, é uma luz neste lugar. Sua fé é uma chama que acende o coração dos adultos que estão perdidos. O seu milagre pode vir de você, se você deixar. O olhar dele desceu até Ana, e a conexão entre os dois foi instantânea. Deus te escolheu para ser um canal, uma ponte entre o divino e o humano, exclamou ele, as palavras se sapecando como brasas no coração de Ana. Ela sentiu sua fé sendo elevando, como se uma nova energia estivesse sendo injetada dentro de si. Ao mesmo tempo, uma pergunta inquietante brotava em sua mente. O que significava ser um canal de milagres? Nesse instante, um leve toque na sua mão a despertou de suas reflexões. Era Lucas, abrindo os olhos, e em sua expressão estava um misto de ousadia e alegria. Mãe, vamos orar juntos mais forte, disse ele, sua voz tão firme e entusiasmada. Inspirada pela confiança do filho, Ana ergueu a voz junto dele, cada palavra fervendo com poder. Senhor, nós cremos na tua obra, cremos na nossa vitória. Uma nova onda de louvor tomou conta da capela. Gritos de aleluia e amém se erguiam dos corações aflitos. Mais e mais pessoas se uniam a eles, pessoas que antes hesitavam, agora encontrando a coragem de clamar por sua própria cura e esperança. A atmosfera estava carregada de luz e poder. Ana olhou ao redor e viu lágrimas, mas também sorrisos, pessoas abraçando outras, um espírito comunitário brotando do chão, mas mesmo assim, um calafrio de dúvida ainda a acompanhava. O que se esconder além desse momento intenso de fé? Sussurrou seu coração. E enquanto a capela transbordava em adoração, Ana percebeu que a resposta que tanto esperava estava prestes a ser revelada nas profundezas de um coração que já não media limites. Seria um milagre físico? Ou talvez algo que mudasse a própria essência de quem eram como família? A conexão entre todos os presentes era palpável, e um pensamento se destacava. O que mais Deus preparou para aqueles que se dispõem a crer? Ana sentiu que seu coração pulsava em sintonia com a batida da congregação. Era como se todos ali, juntos, fossem uma maré crescente de fé, subindo e subindo até que não houvesse espaço para dúvidas. As vozes, elevadas em adoração, criavam uma harmonia que transcendeu o ambiente físico, levando cada um a um lugar mais íntimo e profundo de conexão com Deus. Os olhos de Lucas brilhavam como estrelas na noite, seus lábios se mexendo em oração fervorosa. A sinceridade da sua fé era contagiante. Ana, tomada por uma emoção inexplicável, decidiu que não podia mais hesitar. Levou sua mão ao peito e, em um átimo, declarou: Senhor, estou pronta para receber o que o Senhor tem para mim e para minha família. A capela, vibrante com a presença de Deus, parecia se iluminar. O profeta observava cada movimento e seu olhar fixou-se intensamente em Ana novamente. Hoje, a transformação começará no seu lar, filha. Prepare-se para ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de alguém que crê. As palavras dele eram como flechas certeiras, atingindo o alvo mais profundo de sua alma. Com um arrepio de expectativa, Ana viu a congregação se mobilizar. Mãos se levantavam aos céus, algumas pessoas se ajoelhavam, outras se abraçavam. O clamor se tornava cada vez mais intenso, e a atmosfera parecia vibrar. Ela sentiu uma onda de calor subir pelo corpo, partindo do centro do seu ser. Era um calor diferente, quase como se o fogo do Espírito Santo estivesse a alimentá-la.
Foi então que, em meio à louvação, uma mulher idosa surgiu no centro da capela. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas seu rosto irradiava uma paz que desarmava. Eu venho aqui nesta casa de adoração há anos, buscando um milagre. Ela começou a falar, tocando os corações de todos ao seu redor. Hoje, eu creio que o Senhor vai me curar. As palavras se espalharam como um eco poderoso. Todos na capela começaram a aplaudir e a vibrar juntos. Ana se sentiu tomada por uma nova força. A mulher estava compartilhando algo mais do que uma história. Estava expressando a esperança que residia no seio de cada um. Pela fé, eu declaro a minha cura. A mulher gritou, levantando as mãos, enquanto a congregação acompanhava, levantando vozes em uníssono. Ana sentiu que cada palavra de adoração, cada grito de fé, ressoava em seu interior, como um ímã atraindo milagres. A energia da capela estava no auge, e por um breve momento, um silêncio sagrado a envolveu. Era o tipo de silêncio que precede um grande acontecimento. Ana sentiu o reconhecimento em seu coração. Algo estava prestes a acontecer. Se eu sou uma ponte, Senhor, deixe que a água da tua graça flua através de mim, sussurrou em sua oração íntima. O desejo de ser um canal de bênçãos nunca foi tão forte. O profeta, sentindo a intensidade crescente, proferiu uma palavra de bênção. Ele se aproximou de Ana e Lucas e, ao tocá-los suavemente, declarou: que a luz divina que brilha em vocês se expanda, tocando não apenas seus corações, mas todos que cruzarem seus caminhos. Ana fechou os olhos, imersa nesse momento de consagração. O desejo que ardia dentro dela se transformou em uma clara compreensão. Era o tempo de abrir-se mais completamente para o que Deus tinha planejado. O que a esperava na próxima fase dessa jornada de fé. E quando Ana abriu os olhos novamente, um novo fervor tomou conta de sua alma. O cenário diante dela era vibrante, cheio de possibilidades. Mas uma questão pulsava em sua mente. Será que o caminho de milagres e transformação do lar dela a levaria a um teste de fé absoluto? A esperança renovada e o desafio espiritual estavam interligados de uma maneira que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Ana abriu os olhos e sentiu uma nova luz em seu coração. O ambiente parecia mais intenso e cada canto da capela era preenchido por uma presença que ninguém podia negar. Havia um calor que envolvia todos como um abraço divino. A oração da mulher idosa ainda ecoava em sua mente. Hoje, eu creio que o Senhor vai me curar. Aquela declaração não era apenas dela. Era um chamado à fé, um convite à transformação que reverberava nas almas ali presentes. Os louvores continuavam, mais fervorosos e cheios de energia, e Ana começou a sentir que sua vida não seria mais a mesma. Ela havia se declarado aberta ao que Deus tinha para ela, mas agora o peso dessa decisão era palpável. Seja feita a sua vontade, Senhor, pensou, enquanto várias emoções se misturavam dentro dela. Medo e coragem dançavam juntas em seu ser. Lucas, ao seu lado, mantinha os olhos fechados em entrega, a voz dele ecoando em adoração. Ana observou como os outros também estavam enraizados nesse momento de entrega. Havia aquele morador de rua que, mesmo desconectado, estava ali, levantando suas mãos ao céu. Uma jovem generosa havia se aproximado dele, trazendo um pouco de alimento e um sorriso que transbordava luz. Aquela união de corações, cada um levando sua história, parecia mais forte à medida que a adoração crescia. O profeta, agora no altar, começou a se mover com mais determinação. Suas palavras eram como chamas que incendiavam os corações que as ouviam. A fé é uma ponte, e hoje estamos todos aqui conectados. Então, ele olhou diretamente para Ana, como se a conhecesse profundamente. Filha, o Senhor está prestes a fazer algo novo na sua vida. Fique atenta ao seu maravilhoso agir.
Ana sentiu um arrepio encostar em sua pele. Era como se a construção de sua fé estivesse se elevando, cada alicerce se fortalecendo. O que Deus tinha para ela? Qual seria o novo capítulo de sua vida? O desejo de saber se misturava com o receio do desconhecido. Ela respirou fundo. Se eu sou uma ponte, então que a água da tua graça flua através de mim. Repetiu a oração íntima nesta nova visão que se delineava. Era um momento de entrega total. De repente, houve uma mudança na atmosfera. Era quase visível. O ar estava carregado de expectativa e todos na capela podiam sentir o milagre prestes a eclodir. Olhos se voltaram para o altar enquanto o profeta se aproximava de um dos pilares da capela. Hoje eu clamo pelo Espírito Santo, que a força do céu desça sobre nós. Ana viu uma luz radiante, como um brilho que se expandia. Em um instante, aquele calor que começara em seu coração agora se alastrava por todo o ambiente. Mãos se levantavam, corações se entrelaçavam, e a fé florescia como flores na primavera. O clamor era irresistível. Então, o profeta fez uma pausa, e a reverência tomou conta de todos. Uma nova esperança surgia, mas a dúvida ainda pairava sobre Ana. E se eu estiver pronta para a transformação, mas afinal, o caminho for mais difícil do que eu imagino? A pergunta teimava em seu interior, e o eco de sua oração se tornava mais intenso. O que Deus estava prestes a revelar poderia mudá-la para sempre. Mas, e se essa mudança não viesse sem dor? As mãos ainda levantadas, as vozes unidas em clamor, a congregação se preparava para o que estava por vir. Mesmo em meio ao fervor, Ana sentiu um frio na barriga. O momento decisivo estava se aproximando. Que transformação Deus preparava para ela, e a que desafios ela teria que se submeter. Enquanto essa dúvida ecoava, a resposta estava prestes a chegar, revelando-se como uma bolha de esperança prestes a estourar. A luz divina já começava a vibrar mais intensamente em cada canto da capela, e Ana sabia. A grande intervenção estava a poucos instantes de acontecer. A luz que irradiava do altar parecia ter vida própria, dançando entre os fiéis, criando um ambiente tão envolvente que parecia tocar cada coração presente. Ana sentia sua pele arder com essa energia celestial, e por um instante seus medos se dissipavam. Era como se tudo o que ela carregava em seu íntimo, cada dúvida, cada insegurança, começasse a ser iluminado por essa nova luz. O que vai acontecer agora? Esta pergunta vibrava em sua mente, enquanto o profeta se dirigia a um canto da capela, particularmente onde um grupo de jovens se reunira. Ele falava com fervor, pedindo a cada um deles que abrisse seu coração, que se despisse do passado e recebesse a nova unção do Senhor. Ana via as lágrimas escorrendo por rostos de alegria e libertação, em um espetáculo de dor, sendo transformada em adoração. Lucas, ao seu lado, havia sido tomado pela unção do Espírito. Ele olhava para Ana com um brilho nos olhos, como se quisesse encorajá-la a dar aquele passo ousado. Era uma conexão que não precisava de palavras. Eram almas que reconheciam a presença de Deus e a necessidade mútua de experimentar a transformação. Ele apertou a mão dela e um calor percorreu seu corpo, como um lembrete de que não estava sozinha naquela jornada. O profeta então ergueu os braços mais uma vez e disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As palavras penetravam fundo na alma de Ana, como se fossem um convite pessoal. Ela fechou os olhos e as imagens de suas preocupações, medos e até mesmo os traumas do passado começaram a se desfazer como fumaça ao vento. A cada batida do seu coração, uma nova esperança afloria, e a certeza de que Deus estava ali, mesmo em meio à agitação, era inegável.
Entre súplicas e louvores, Ana percebeu algo em seu interior. O desejo de mudança se tornava mais forte, o peso da espera se transformou em expectativa. O profeta, agora mais próximo, parecia estar preparado para liberar o que estava guardado nas promessas de Deus. Ele olhou diretamente para Ana mais uma vez e disse: aqui, neste lugar sagrado, muitos estavam prontos para atravessar a ponte da fé. Mas lembre-se, isso exige entrega. Cada passo que você der será um ato de confiança. Ana, embalada pelas palavras, decidiu que não recuaria. Senhor, estou pronta, sussurrou em seu coração. Ao mesmo tempo, as palmas de suas mãos começaram a suar, e o sentimento de um desafio a ser enfrentado ressoou dentro dela. A escolha era clara. Precisava lutar contra os fantasmas que a assombravam. Então, um silêncio profundo envolveu a capela. Ana sentiu os olhares da congregação. Os corações estavam em expectativa, e naquele momento tudo parecia parado. O profeta respirou fundo e disse: hoje é o dia da sua libertação. Venha, avance com fé. As palavras vibraram no ar, e sem pensar, Ana se levantou. Uma onda de coragem a envolveu, e ela começou a caminhar em direção ao altar. A cada passo, um novo leque de emoções a abraçava. Alívio, esperança, um fio de medo e uma profunda determinação. A congregação começou a aplaudir, uma onda de clamor se elevando, como se todos estivessem juntos naquele ato de fé. Mas quando Ana finalmente estava a poucos metros do profeta, sentiu um intenso turbilhão de sentimentos. Poderia realmente estar pronta para isso? E se os desafios fossem maiores do que sua capacidade de suportar? Ela hesitou, porém a voz do profeta ressoou novamente. Não temas, pois a presença do Senhor é contigo. Ao ouvir aquela afirmação, algo dentro dela se quebrou, e ela entendeu que estava sendo chamada não para uma jornada solitária, mas para um novo propósito. O que mais Deus poderia ter reservado para ela, além da cura e da paz? Enquanto sua mão se estendia em direção ao altar, Ana sabia que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria sua vida para sempre. Mas teria coragem de enfrentar cada desafio que viria a seguir? E assim, com o coração pulsando forte, a luz divina crescia ainda mais forte, como se anunciando que o momento da intervenção estava se aproximando. O que Deus poderia fazer a partir daquele passo de fé? Ana respirou fundo e, em um ato de fé, agarrou-se às promessas que pareciam flutuar ao seu redor. As vozes da congregação se tornavam cada vez mais nítidas, formando um coro celestial que a encorajava a seguir seu coração. Com cada passo, Ana sentia seus pés burlarem os medos acumulados, como se estivesse deixando de lado correntes invisíveis que a prendiam. O calor da luz, agora ainda mais intenso, parecia derreter as barreiras que existiam dentro dela. Ao chegar mais perto do altar, viu o rosto do profeta iluminado com uma sabedoria que transcendia o comum. Os olhos dele brilhavam como se conseguissem enxergar além das aparências, tocando a essência da alma de Ana. Ele estendeu as mãos e, com uma voz carregada de compaixão, convidou-a a se aproximar ainda mais. Venha, filha, o Senhor te espera, ele exclamou. Neste instante, uma onda de energia percorreu o corpo de Ana. Era um misto de frio e calor que a deixava arrepiada, mas também a instigava a prosseguir. O lugar parecia vibrar, e era como se cada batida do seu coração se sincronizasse com o clamor dos fiéis ao seu redor. Todos em uma só voz, clamando pelas promessas de Deus. No fundo, uma batalha interna se intensificava. O medo ainda estava lá, sussurrando as sombras do passado. Ana teve um vislumbre de suas antigas feridas, erros cometidos, relacionamentos rompidos, momentos em que a esperança parecia ter desaparecido. Por um momento, ela pensou em voltar, mas a voz do profeta se fez eco mais uma vez. A sua história não termina assim. O Senhor tem um novo capítulo para você.
A coragem se reerguia dentro dela. Ana fechou os olhos e, em um ato de rendição, abriu seu coração. Senhor, eu me entrego a ti, ela declarou em seu íntimo. E nesse momento, sentiu como se toda a pressão dos céus tivesse se concentrado sobre ela. Uma sensação de leveza começou a preencher seu ser, como se as lágrimas que agora escorriam pelo seu rosto fossem gotas de liberdade. A luz, em frente a ela, cresceu a um ponto ofuscante, e Ana percebeu que a congregação não estava mais aplaudindo, mas adorando. Canções de louvor e glória ressoavam por toda a capela. Era como se um portal fosse aberto e a própria presença divina estivesse se manifestando ali. Entre na sua nova vida, bradou o profeta, e isso soou como o toque da trombeta celestial. De repente, Ana estava mais perto do altar do que jamais imaginou ser possível. Sua alma pulsava com uma nova expectativa. Ela percebeu que não se tratava apenas de libertação. Era uma renovação que a aguardava. No fundo de seu coração, uma nova paixão pelo propósito estava começando a se acender. Com isso, também veio a compreensão de que cada desafio era uma oportunidade divina, uma chance de testemunhar a glória do Senhor em sua vida. Ana deu o último passo, e ao fazer isso, sentiu uma onda de paz desconhecida a envolver. A alegria ressoava ao seu redor. E ela sentiu uma conexão genuína com cada pessoa presente, como se fossem todos parte de uma enorme corrente de amor e fé. No entanto, assim que a mão do profeta tocou sua cabeça, uma nova visão surgiu diante dela. Ana teve um pressentimento de que uma batalha ainda estava por vir. Uma luta não contra os fantasmas do passado, mas contra a complacência do presente. Ela entendeu que a verdadeira transformação não era apenas sobre cura, mas também sobre o chamado para uma jornada de fé constante. E assim, enquanto a palavra de Deus começava a ecoar em seu espírito, uma pergunta ressoava em sua mente. O que mais Deus tem reservado para mim em cada passo que eu der daqui para frente? A luz estava brilhando, mas o caminho à frente ainda era um mistério. Ana estava ali, diante do altar, envolta em um manto de adoração e expectativa. Cada nota que preenchia o ar surgia como uma flecha direta ao seu coração, perfurando as defesas que ainda restavam. O quadro na capela, agora mais iluminado do que nunca, parecia pulsar com cada batida do seu coração. Ela sentia que a vida a convidava a um novo amanhecer. Eu estou pronta, Senhor, sussurrou, a emoção transbordando. Era hora de deixar para trás não apenas as cicatrizes do passado, mas também o medo que a paralisava. Mal sabia ela que o que estava por vir exigiria mais fé do que a jornada que a trouxera até ali. A conexão com os outros na congregação era palpável. Cada rosto alheio irradiava uma luz que refletia a própria presença divina. No fundo da capela, um grupo de jovens iniciara uma dança em adoração. Os movimentos fluidos tornavam-se uma expressão física da alegria que agora brotava no interior de Ana. Ela começou a se mover também, quase que involuntariamente. Era como se cada passo estivesse em sincronia com o que Deus fazia em sua vida. O ritmo trançava-se com o pulsar da vida, trazendo à tona algo que estava adormecido por muito tempo, a verdadeira liberdade. Esta é a sua hora de dançar com o Senhor, bradou uma mulher ao lado dela. Ana sorriu e, em um impulso, deixou-se levar. Enquanto dançava, as lágrimas se misturavam ao sorrir. Ela não apenas dançava fisicamente, mas bailava no espírito. Nesse movimento, sentia como se os fardos fossem levados, as correntes da dúvida se despedaçassem e as portas da alegria se escancarassem. Entretanto, a sensação de liberdade trazia uma nova vulnerabilidade. Nos momentos mais altos, Ana sentia o peso das expectativas que ainda a cercavam. A vida que se desdobrava diante dela parecia um campo aberto, e, ao mesmo tempo, um labirinto de possibilidades.
Depois da experiência poderosa ante o profeta, perguntava a si mesma: estarei pronta para enfrentar o que vier? Ela sabia que a paz que a envolvia não era um sinal de acomodação, mas de preparação. Foi então que ouviu a voz suave da mulher dançando ao seu lado. O Senhor não só cura, mas também quer te guiar. Não tenha medo. Cada passo seu, com fé, trará algo novo. Essas palavras soaram como um eco do que o profeta dissera. Era verdade. Cada desafio à frente poderia ser uma oportunidade de crescimento. Uma verdade ressoou em seu ser. Agir com fé significa andar no desconhecido. As luzes na capela pareciam brilhar mais intensamente quando Ana, impulsionada por essa revelação, decidiu elevar suas expectativas. Isso não era só um momento, mas uma jornada. A música começou a diminuir, e em um silêncio reverente, todos se voltaram para o profeta, que levantava as mãos em bênção. Uma nova era se inicia. Estejam prontos, pois o Senhor ativará os dons que estão adormecidos em vocês, anunciou ele. E a congregação em peso explodiu em adoração. Ana sentiu um calor imenso atravessá-la, mais forte do que antes. Mas enquanto tudo isso parecia mágico, uma sombra de dúvida ainda se instalou em seu peito. E se falhar? E se eu não for capaz? Pensou. No entanto, antes que esses pensamentos pudessem se aprofundar, outra certeza a envolveu como um cobertor. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Com essa compreensão, uma luz interna a acendeu. A jornada estava apenas começando, e Ana se preparou para dar o próximo passo na sua nova vida em fé. Mas enquanto olhava para o futuro, um pequeno detalhe a intrigava. O que exatamente esse chamado significará? E assim, em meio à alegria, as incertezas surgiam como nuvens no horizonte. Ana estava mais perto do que pensava, mas a resposta parecendo escapulir de suas mãos deixava uma pergunta vibrante ecoando em seu coração. Qual é o próximo passo que Deus quer que eu dê? As luzes da capela tinham pouco a pouco se apagado, mas a chama da adoração ainda ardia em cada coração presente. Ana, um pouco atordoada, viu os outros ainda vibrando em adoração, suas vozes se entrelaçando como um só coro de louvor. Uma sensação de força pulsava em seu peito, mas por outro lado, havia também a ansiedade da incerteza. O que vem a seguir? Repetia em seu coração. Queria uma resposta clara, um sinal, mas sentia que a jornada exigiria mais do que uma simples resposta. Ao olhar em volta, notou que algumas pessoas pareciam sentir o mesmo, com olhares que traduziam suas ansiedades e esperanças. Era uma conexão compartilhada, um entendimento mútuo de que estavam todos juntos nessa busca por direção, luz e transformação. Com um movimento sutil, o profeta desceu do altar, aproximando-se de Ana e do grupo ao seu redor. A presença dele era como um farol na escuridão, e Ana sentiu-se atraída por aquele magnetismo espiritual. O profeta parecia perceber seus sentimentos e suavemente colocou a mão sobre seu ombro. Confie na voz do Senhor, Ana. O caminho será revelado a cada passo. A luz é mais forte do que qualquer sombra que temes, ele disse, com um sorriso que iluminava seu rosto sereno. Ana sentiu um calor subir pelo seu corpo, como se cada palavra dele estivesse cravada bem fundo em sua alma. Era a confirmação que precisava. Não estava sozinha nessa jornada. Deus estava com ela, e juntos trariam à tona todo o potencial que estava adormecido. A música recomeçou, agora cheia de intensidade. O chamado para a adoração tomou forma de oração coletiva, e Ana, junto com os outros, ergueu suas mãos. Tudo ao seu redor se dissolveu em um mar de cores e sons, onde a cada batida o seu coração pulsava em sincronia com o que estava acontecendo na capela. Era um momento de união profunda, como se cada alma presente atmosfericamente se entrelaçasse. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta se apresentava com urgência.
Qual é o propósito que Deus tem para mim? As expectativas da vida cotidiana, as obrigações e as inquietações voltaram à mente como um eco distante. Contudo, enquanto orava, a visão de um grande campo aberto surgiu em sua mente, vasto e cheio de possibilidades. Foi nesse espaço de contemplação que algo extraordinário aconteceu. Uma imagem vívida irrompeu. Uma estrada cheia de flores, e cada passo que ela dava fazia brotar novas cores ao seu redor, como se o simples movimento de fé transformasse o mundo à sua volta. É assim que o Senhor vê a sua jornada, sussurrou a mesma mulher que dançara ao seu lado. Cada passo de obediência abre um novo caminho. Ana sorriu. A primeira chama de esperança acendeu dentro dela, nutrida pela presença do divino. Um grito profundo de louvor saiu de seus lábios. Sim, Senhor, estou pronta para caminhar. Mas embora todo o entusiasmo a envolvesse, um frio na barriga insistia em acompanhá-la. As questões ainda dançavam em sua mente. E se ela não tivesse o que era necessário? E se falhasse? Naquele instante, lembrou-se de que a verdadeira fé não estava na certeza, mas na disposição de confiar, mesmo em meio ao desconhecido. Pensativa, Ana viu a congregação se dispersar, alguns se abraçando, outros trocando sorrisos de encorajamento. Contudo, uma porta se abria ao seu espírito. Como posso ser instrumento de fé na vida dos outros? As inquietações começaram a alinhar-se com uma nova perspectiva. Talvez essa jornada não fosse apenas sobre ela, mas sobre aqueles que a cercavam. E assim, enquanto as luzes da capela lentamente diminuíam, Ana sentiu que um novo chamado estava surgindo em seu coração. A pergunta agora ecoava mais alto. Senhor, como posso ser luz para os que estão ao meu redor? O véu da incerteza estava começando a se dissipar, mas a resposta parecia estar mais próxima do que ela imaginava. O momento de revelação estava por vir, e Ana se preparava para descobrir o que Deus realmente tinha reservado. O que mais a aguardava nessa jornada de fé? Capela permanecia envolta na luz suave da manhã que entrava pelas janelas, trazendo consigo uma sensação de renovação. Ana parecia estar em um estado de euforia serena, saturada por um novo propósito. A adoração ainda ressoava em seu coração, mas agora havia espaço para algo mais profundo, uma clareza que começava a tomar forma. Lágrimas de alegria são o sinal de que o milagre já aconteceu, pensou Ana, enquanto olhava para Lucas, que brincava com outras crianças em um canto da capela. O sorriso dele era um reflexo da esperança recém-encontrada. Ana resolveu que não apenas buscaria o seu milagre pessoal, mas que se tornaria um canal, uma ponte entre a divindade e os que a rodeavam. Lembrou-se da mulher idosa que havia clamado pela cura. As palavras dela ainda reverberavam em sua mente. Hoje eu creio que o Senhor vai me curar. O desejo ardente de compartilhar essa fé com a comunidade crescia em Ana. Devemos nos unir em oração e nisso ajudar uns aos outros, concluiu, já esboçando um plano. Naquele momento, uma ideia iluminou sua mente. Uma reunião semanal de oração e partilha, onde todos poderiam vir não apenas para orar por suas necessidades, mas também contar suas vitórias, encorajando uns aos outros em fé. Uma oportunidade de manifestar a unidade da comunidade, transformando a dor em alegria. Sim, será assim, pensou ela, sentindo a certeza crescer em seu interior. Ana decidiu que iria convidar todos que conhecia. Mães inquietas, jovens em busca de propósito, o morador de rua que vira ali perto, cada um com suas lutas e suas histórias. Poderia ser um lugar seguro, um abrigo de fé e esperança. Ela sabia que as semanas seguintes seriam desafiadoras, mas estava disposta a lutar e ver o que Deus tinha reservado.
Após a missa, Ana cumprimentou o padre e compartilhou sua visão com ele. É uma ideia linda, Ana. Com certeza Deus já está preparando o terreno para esse projeto. Ele respondeu sorrindo. Eu estarei aqui para abençoar esse movimento. Juntos faremos a diferença. Ana saiu da capela com o coração palpitante, já imaginando os rostos de quem poderia convidar. A cada passo, sentia que estava mais próxima de seu propósito. As vozes de adoração na capela ainda ecoavam em seus ouvidos e a certeza da presença de Deus se fazia evidente. Ao chegar em casa, sentou-se à mesa com Lucas e comentou sobre sua ideia. O que você acha de organizarmos um encontro onde possamos orar juntos, convidar nossos amigos e compartilhar nossas histórias? Disse ela, os olhos brilhando de entusiasmo. Lucas sorriu e respondeu, Mãe, isso seria incrível. Pessoas precisam de esperança e a gente pode ajudá-las. A empolgação do filho fervia como um combustível, validando seu plano tão sonhado. Nos dias que se seguiram, Ana começou a planejar o primeiro encontro. A cidade parecia viver uma transformação. Vendedores ambulantes compartilhavam mensagens de fé, e ela percebeu que pontos de luz estavam emergindo aonde antes só havia escuridão. Conversas nas ruas, pessoas tocadas pelas experiências uns dos outros, era um movimento florescendo. Finalmente, chegou o grande dia. A capela estava cheia de pessoas que Ana nunca imaginou que apareceriam. Era uma mistura de familiaridade e desejos não revelados, todos ali, igualmente ansiosos e esperançosos. As risadas e as vozes se misturavam a um louvor que flutuava como um perfume divino. Ana começou o encontro, seu coração acelerando, mas a reportagem dos olhos de Lucas a fez sentir-se mais forte. Estamos aqui hoje para buscar milagres, forças e para fazer ecoar o amor de Deus em nossas vidas, disse Ana, com uma voz que ressoava cheia de fé. Cada testemunho compartilhado era uma história de superação e esperança, e à medida que um a um falavam, Ana sentia a urgência do propósito se manifestar. As lágrimas escorriam, mas as risadas também eram vibrantes e cheias de alegria. Então, chegou a hora de orar em conjunto. Como um só corpo, as vozes se elevaram, formando um clamor que parecia perfurar os céus. Ana ergueu suas mãos e, naquele momento, soube que aquilo era apenas o começo de uma jornada que transformaria não somente suas vidas, mas também as vidas de muitos outros. Deus estava agindo e moldando a comunidade que havia naqueles corações. Olhando para Lucas, ela sentiu o amor e a gratidão inundarem sua alma. A luz que brilhava na capela não era apenas reflexo de velas acesas ou lamparinas, mas da própria luz divina, que diante da união e da fé emanava de cada coração presente. E assim, a história de Ana e Lucas se entrelaçou com a da cidade, despertando um desejo renovado por cura e esperança. Os milagres não eram mais sonhos distantes, mas uma realidade pulsante, impulsionada pela fé e pela determinação coletiva de uma comunidade que se recusava a deixar a escuridão prevalecer. Começava uma era de milagres, e Ana sorria ao perceber que sua fé não era apenas para seu sustento, mas um farol para todos ao seu redor. Sinta a força dessa transformação. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que vão mexer com seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas recebam essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação do poder de Deus. Junte-se a nós nesse movimento de fé